Começou do nada, 44, galera. Aí, Uh. então, Guilherme, tu julgas muito as pessoas? Cara, eu acho que julgo, mas sério, Seja sincero. Não, a nível consciente mesmo, tô falando. A nível consciente mesmo. mas Porque o eu que que é julgo. julgar? O que que é julgar? Me dá um exemplo. Julgar, pra mim, não sei se essa é a definição de julgar, tá? Eu vou Uhum. colocar julgar o que eu penso hoje sobre julgamento. Eu vou só abrindo um parêntese muito importante para você entender. Foda-se o que que o Aurélio fala sobre julgamento. Não quero Uhum. saber, é o que eu me entendo isso, porque isso faz parte da minha realidade, é como eu me sinto bem entendendo, interpretando julgamentos. É o que Uhum. faz sentido para mim. Julgamento para mim é sinônimo de opinião, é sinônimo de quando você diz assim, eu acho que isso para mim é um julgamento. Sim, O que pra mim. você acha, Então você não sim. tem certeza. Mas se for isso, toda hora. Eu sou uma opinião ambulante. Se for Então, isso. Mas assim, perfeito. a questão é. Eu vejo essa questão do julgamento, pra mim, desculpa como eu vou falar, mas pra mim é uma questão besta. Eu vou Sinceramente. fazer, eu vou dar uma de Guilherme aqui. Desculpa o caralho, vai tomar no cu. Não é assim que funciona essa porra, esse podcast, porra. Não, eu vejo assim, o julgamento que às vezes acaba atrapalhando você Fez um sorriso se, amarelo, hein? é se, Percebi. Mas é se você, não tem nenhum sorriso amarelo, é se julgamento. você tá de alguma forma se comparando nessa sua opinião. Por exemplo, você tá falando sobre a opinião que você tem de uma pessoa, mas nisso você tá se comparando a essa pessoa. E daí você tá querendo ganhar da pessoa ou diminuir. Se esse julgamento é uma opinião em que você está tentando entender como funciona aquilo que a pessoa está fazendo e isso não tá e você porque daí você está usando isso para ver como você poderia fazer melhor, entende? Então existe toda uma questão de tipo de se esse julgamento ele tá de alguma forma te limitando ou atrapalhando você. Então, eu percebo, assim, da minha realidade, ah, esses julgamentos que eu tô fazendo, que eu tô me comparando e que isso tá me diminuindo, que me aumentando, não sei o que, é a menor parte das vezes do que eu tô tendo uma opinião. Mas assim, a todo momento eu tô olhando as coisas e eu tô tendo uma opinião sobre as coisas, entende? A questão pra mim é, isso você tá usando de uma forma comparando, você tá usando o ego pra fazer esse julgamento, acho que essa que é a questão, entende? Sim, sem Se dúvida, não, não sem dúvida. importa, porque assim, tudo é uma opinião. Então, na hora que Uhum. você fala uma coisa, eu tento entender o que, que ele está dizendo. Então, eu tô fazendo alguma forma, eu tô fazendo julgamento. Eu tô tendo uma Sim. opinião, tá, eu acho que ele está dizendo isso. Tá, então eu vou dar minha opinião a partir do que eu entendi. Mas é isso, Uhum. agora se eu estivesse pensando, entendi, o Alex pensa assim. Ah, coitado. Então, entende? Mas não é. Então, a questão é, o julgamento te tolhe ou não te tolhe? Sim, Ele te limita? sim. Isso, eu já venho falando isso há algum tempo, entre os meus amigos, obviamente, dentro de casa também, mas em algumas postagens que eu ando fazendo também no Face, e falam justamente sobre isso. Eu acho que a gente tem um superpoder enquanto ser humano. Assim como o super-homem consegue, sei lá, tem a visão raio-x ou a super força, enfim, cada super-herói com seu superpoder, a gente, enquanto ser humano, a gente tem esse superpoder de julgar. E a nossa, entre aspas, kriptonita, né, em termos de fraqueza mesmo, a nossa kriptonita seria o mau julgamento em relação às coisas. Mas por que que eu estou falando isso? No episódio anterior, você fez um comentário sobre como é complicado estar na pele de quem está emitindo uma opinião, que está falando alguma coisa sobre determinado assunto, e o quanto isso é complicado para quem está por trás do microfone ou na frente da câmera. E quando você emite uma opinião, é importante entender que o cara que está do lado de fora, ele está sim participando, né, dessa opinião desse cara, mas ele não está conseguindo emitir nada porque ele está só na posição de receptor. E quando você que está escutando, por exemplo, agora, se eu falo alguma coisa
que ressoa com você, que você concorda com determinada opinião, beleza. Mas quando eu falo alguma coisa contra, que é contra a sua forma, o seu modo de pensar, você começa a julgar a mim como o emissor de uma opinião e começa a e começa a juntar peças que criam uma imagem a meu respeito baseado nesse fragmento de ideia que eu estou te mostrando a meu respeito. Isso faz com que você, Alex falou isso, então Alex é isso, Alex é aquilo, é, porque tá ali registrado naquele podcast que ele falou aquilo, não sei o quê, e é como se eu fosse ser essa pessoa pro resto da minha vida. E a gente tem que entender, a gente tem que entender, não, eu prefiro entender. Se vocês quiserem entender, tudo bem, se não quiserem, tá de boa também. Mas assim, o que me faz bem entender é que as coisas, as opiniões que eu consigo emitir hoje, elas estão muito claras para mim que elas são parte de uma construção minha, que eu não sou um ser acabado, um ser perfeito. O significado de perfeito do latim é perfecto, né? Que é dado por feito. Então, enquanto ser em constante mudança, que exige dinâmica, cara, se eu emito uma opinião hoje, que ela me serve hoje, e que amanhã eu me deparo com uma outra realidade que não tem nada a ver com o que eu falei, eu tenho que ter a liberdade ou humildade de chegar e falar assim, não, ontem eu pensava assim, hoje eu penso diferente, hoje eu acho que a opinião é essa. Um exemplo muito prático. Antigamente, por exemplo, eu achava que, sei lá, traição era uma coisa imperdoável, né? Hoje eu tenho uma outra opinião sobre traição. Por quê? Porque participei de uma traição em algum nível. E aí o fato de antigamente condenar as pessoas que traíam, hoje, tendo vivenciado a posição de traidor de uma amizade, por exemplo, isso me faz entender um outro, aquilo que você falou, de talvez de uma interação minha, de um outro espaço, que faz eu entender que não culpar os traidores como eu culpava antes. Hoje eu tenho uma opinião diferente sobre os traidores. Por quê? Porque estive na pele de traidor. Então, e não só de traído. Enquanto a gente está somente voltado para um determinado lado, para um determinado espaço interacional, então a gente só tem uma visão muito restrita sobre aquilo. E aí quando a gente começa a participar de outras faces, não que você tem que sair traindo seus amigos, sua família, seus amores, seus parceiros de negócio, não. É que você se coloque, aí é um pouco de empatia também, né? Mas que se coloque na posição ou que vivencie, o que é melhor ainda para algumas pessoas, Uhum. como no meu caso. Isso faz com que a gente, sim, expanda a mente e comece a trabalhar com os aspectos de julgamento de forma um pouco mais afinada. Fulano, porra, Guilherme falou tal coisa sobre mim, tirou uma brincadeira sobre mim no podcast, não gostei. Esse seria a superfície que me faria reagir em relação a emitir uma determinada opinião. Mas quando eu recebo essa opinião e consigo entender que eu também já fiz aquilo que o Guilherme fez, eu disse, porra, mas por que será que... Aí você começa a questionar, mas por que ele falou tal coisa? Talvez ele falou por causa disso e disso, disso. Quando você começa a falar, talvez por causa disso, talvez por causa daquilo, você começa a expandir as possibilidades e começa a entender que você não sabe de porra nenhuma. Tudo isso que você está colocando, por mais que você esteja com a sensação de tenho certeza absoluta, enquanto você não tiver o que realmente foi, que estava dentro, nesse caso, do Guilherme, por exemplo, a respeito do que ele falou, cara, você tem 99,9% de chance de estar certo, mas você nunca está 100%. Porque só o cara que está do outro lado é que retém esse 1% que faz toda a diferença. Ou esse 0,1% que faz toda a diferença. Entende? Uhum. É. Eu acho que assim, tem muitos assuntos aí. Então, por exemplo, assim, até a questão do que é uma traição, não, isso a gente poderia falar um outro dia, porque senão começa a pegar um monte de coisa. Primeiro, eu voltar no que eu disse aqui, porque depois que eu falei, eu consegui ver outra coisa, que geralmente eu não fico fazendo realmente essa comparação e julgamento do que os outros estão fazendo,
mas eu ainda, em alguns casos, eu fico julgando se a pessoa vai estar me julgando. Então, Sim. isso ainda, eu sou sensível a isso. Mas, porque quando você falou isso que eu percebi, você tava falando, o cara tá falando ali e daí ele vai ser julgado, por exemplo. Mas assim, quando eu falei sobre isso, sobre a questão do rádio, eu tava vendo uma questão realmente técnica. Porque eu acho assim, que vamos dizer, o ideal é, eu tô falando aqui, realmente não importa qual que é a opinião das pessoas nesse momento. Então, se a minha opinião, nesse momento que eu tô dando essa opinião, ela estiver preocupada com o que vão estar pensando de mim, eu não vou conseguir emitir minha opinião direito. Porque Sim. eu não vou conseguir perceber qual que é a minha opinião. Então, se de alguma forma, se você tiver, quando você estiver falando, você estiver sensível ao que os outros vão estar pensando, tudo bem. Mas tá aí pra você ver. Tá aí pra você ver que, tipo assim, por que eu tô incomodado com o que os outros vão pensar? Porque daí eu acho que entra a questão que é. Tudo aquilo que de alguma forma. E daí isso vale por todos os exemplos que você falou de trair, não sei o quê. Mas em qualquer situação, né? Quando a Uhum. gente se sente atingido, então tem Uhum. alguma coisa pra gente expandir. Naquela Uhum. ideia assim de que, tipo, o problema é meu. Então, se essa situação ela tá mexendo comigo, tá mexendo com as minhas emoções, então não adianta eu ir falar, emitir opinião sobre o outro. Então eu tenho que ver por que eu tô fazendo isso. Então, assim, nesse sentido que eu falo, quando tá acontecendo uma coisa e eu começo a falar o que o outro deveria estar fazendo, eu já, não. Uhum. Entende? Porque, Uhum. como você falou, esse talvez, claro que tem que ser isso. Vai ter que ser algum talvez eu mesmo. Porque, assim, quando eu realmente já tiver neutro esse assunto e realmente, tipo, o que o outro tá fazendo não me incomode mais, daí eu vou conseguir ver essa pessoa sem eu julgar ela e eu vou entender por Uhum. que ela tá fazendo isso. Sim, sim. Então, assim, mas primeiro eu tenho que entender por que eu tô fazendo isso. Na verdade, Sim. sim, nas experiências que eu tive, essas coisas meio que se abrem meio que junto. E ao Uhum. mesmo tempo, quando você consegue dar esse espaço em que você não tá se julgando e que você tinha. Tem aquele outro. Um episódio que eu falei, né, sozinho, que eu falei sobre o sentimento, você tem um sentimento naquilo. Então você tem aquele Uhum. sentimento naquela questão, tal, 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 tal. Enquanto esse sentimento estiver ali, você vai estar disparando vários julgamentos. Porque esse Uhum. sentimento ele vai estar dizendo como reagir, tipo, tá vendo? Vamos dizer que fosse traição. É uma traição isso. Então, é traição que você faz, isso. E daí pode ser que você incorpore outro sentimento e fala, não, você tem que perdoar as pessoas. Pronto, daí você pegou esse sentimento de que você tem que perdoar as pessoas. Mas assim, isso não quer dizer muita coisa. Até o momento que você Uhum. consegue. É o momento que você fala, caramba, entendi porque eu tava fazendo isso. Entendi porque a outra pessoa tava fazendo isso. Sim, Então. sim, sim. E daí não é um julgamento, porque é um momento que você consegue ver o outro e ver você sem você estar se comparando, sem você estar cobrando nada do outro. É uma coisa que se abre, assim. Daí você vai cair de novo em outro nível em que você vai fazer outro julgamento, talvez, e vai estar em outro sentimento, mas vai ser uma versão mais expandida Sim, 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 de, sim. disso. Mas, assim, realmente, esse. Eu não sei, assim, quando falam, o julgamento é uma coisa assim que não me preocupa muito, a não ser agora nesse sentido que eu falei, de que às vezes eu tô pensando na opinião que os outros vão ter é, em relação às coisas que eu faço, por exemplo. Isso eu Uhum. percebo que eu tenho esse vamos dizer, defeito, sei lá. Uhum. E. Mas eu penso muito que julgamento é um direcionador muito importante, Uhum, que é um dos fatores essenciais para a gente uhum, criar as nossas realidades ou uhum, distorcê-las. Cara, o julgamento para mim é uma coisa muito forte. E uhum, assim, não que eu faço muitos julgamentos a respeito de muitas pessoas, de muitas atitudes, de muitas coisas, inclusive pessoais minhas. uhum, Mas são coisas que eu entendo que eu estou conseguindo atingir uma comunicação com os meus julgamentos, que eles são muito mais direcionadores e muito mais reveladores do que simplesmente emissores
de qualquer ponto de vista. Mas você diria, assim, que para eu entender melhor, que o julgamento é qualquer opinião ou é essa opinião que você ainda tá meio que confuso na situação? O que para você julgamento, qualquer opinião, é um julgamento? É muito complicado isso Ou para mim. o julgamento é quando você se sente, por exemplo, que nem você se sente atingido pela situação. Não, são dois níveis de julgamento aí. Quando eu me sinto atingido é porque tem alguma coisa dentro de mim que precisa ser reparada, que precisa ser melhor cuidada, ou melhor. Geralmente, esse tipo de julgamento é um nível. Eu acho que é um nível, talvez um nível mais básico, talvez um nível até mais egóico. Quando existe algum determinado assunto que me atinge no nível pessoal, ou quando tem uma pessoa que representa essa coisa que me atinge no nível pessoal. Geralmente, não é uma regra, eu falo isso geralmente baseado em coisas que eu ando experienciando, em coisas artigos científicos que eu ando lendo, alguns livros. Geralmente é porque a gente tem coisas mal resolvidas dentro da gente. E estão disfarçadas de pessoas e situações, mas que na verdade não são as situações, não são as pessoas. Essa é a parte superficial da coisa, mas que são na verdade coisas maltratadas dentro da gente, maltratadas nos mais variados sentidos. Tanto no sentido de você se maltratar, tanto no sentido de você não dar a devida atenção a isso. Quando eu falo de julgamento, o outro nível do julgamento é justamente essa coisa de não é que qualquer opinião seja um julgamento. Eu não gosto de falar qualquer isso ou isso, porque isso é muito generalizado. Mas a questão é que a opinião pode ser, sim, um julgamento, quando você não sabe o que o outro pensou exatamente. Então, por exemplo, quando eu falei a respeito de mim mesmo, para mim essa questão não pega em mim. Então, eu vejo isso não como um julgamento, eu vejo isso como uma opinião. No momento em que a minha opinião, ela de alguma forma ela tá... Eu tô tentando assim, né, a gente chegar conseguir definir melhor o que é isso. Eu acho que o julgamento, a forma como eu vejo ela sendo vamos dizer, um problema, é quando a gente está transferindo, por exemplo, uma responsabilidade, ou quando a gente está se confundindo um pouco com a outra pessoa, o que é meu, o que é do outro. Então, eu quero imputar ao outro alguma coisa, alguma responsabilidade, ou eu quero jogar a minha opinião no outro. Eu vejo assim, o julgamento como sendo um problema seria isso, né? É isso? Pra você também ou não? Eu não sei. Por exemplo, o que eu tô fazendo agora, vou pegar isso como exemplo. Pra mim não foi um julgamento, eu tô pegando um assunto tô tentando tratar dele de uma forma abstrata. Eu não tô. Se eu falasse julgamento, eu falo, não, Alex, você falou que não sei o quê. Pra mim, julgamento é uma coisa assim que tem uma carga no ar. Agora, isso perfeito. Isso que você está fazendo, ou que a gente está fazendo, e que só, na verdade, você só está fazendo porque eu me permiti entrar nessa construção. Isso é uma construção de opinião, porque você está coletando todos os dados para chegar numa opinião formada, porque ela ainda não está formada. A partir do momento que você me perguntar, eu quero entender melhor tal coisa. Isso é porque você está coletando os dados para formular uma opinião mais concreta. Quando você for uma opinião concreta, aí beleza. Aí você pode divulgar ela da forma que for, e isso é interessante para você e tal, faz parte da sua realidade. Concreta, ela não deixa de ser uma opinião. O que ela tem que... Perfeito. Agora, assim, eu vejo que já teve vários casos assim que a gente estava aqui e eu julguei você, no sentido que do que eu tô falando, que eu tô definindo, que é, na hora que eu tava dando uma opinião, eu de alguma forma tava tentando atingir você, por exemplo. Sim, entende? Eu acho que o julgamento pra mim seria isso, quando a gente tá se confundindo um pouco no que é o meu, o que é o do outro, e tem uma carga com a outra pessoa que a gente tá julgando. Por exemplo, assim, se a gente fizesse um julgamento sobre, sei lá, Urano ou Marte, tipo, não tem como ter um julgamento sobre isso, porque você não tem como atingir ninguém. Entende? Então o julgamento vai ser alguma coisa que você consegue atingir alguém. Ou através desse julgamento você está se atingindo. Eu acho que quando você detecta na situação uma neutralidade,
Então a gente pode dizer que é uma opinião que não tem julgamento. Porque sempre vai ser uma opinião, né? Agora, quando tem alguma coisa que é um mal resolvido da pessoa, então daí é um julgamento, assim. Eu não sei se você concorda com isso. Sim, concordo. Mas eu também penso que existem vários níveis, né, de opinião em relação quando uma opinião, a opinião no geral ela sai de quem? De quem está querendo emitir a coisa quando ela está tentando estabelecer uma opinião que não vem de nenhuma outra pessoa, mas do ato de filosofar dela, né? Então existe essa opinião que se a opinião sai de ti é porque ela é parte de ti. E em algum determinado momento, dependendo em que nível da tua vida, em que nível de consciência você estiver, se for uma opinião que te serve, e você acredita que é uma opinião que pode, sei lá, salvar o mundo ou beneficiar alguém, você vai ter a tendência humana de querer convencer as outras pessoas de que a sua opinião é válida, porque você sabe que você quer beneficiar as pessoas. E eu acho que é aí que mora um pouco de erro em relação à emissão de opinião, né? Mas isso também já pode ser um outro assunto, eu não vou aprofundar nela. Porque a opinião, ao mesmo tempo, ela pode ser, sim, imparcial, quando você deu esse exemplo de Urano, por exemplo, que não atinge ninguém no nível particular. Mas a opinião também pode ser algo destrutível, quando a gente direciona para alguém. Pode ser também algo construtiva, uma opinião pode ser algo construtivo, mas, ao mesmo tempo, pode ser algo criacional. Uhum. E aí, sim, aí eu concordo quando você fala assim, tem vezes que você não atinge ninguém com uma determinada opinião, mas você consegue atingir a si mesmo. E quando você consegue fazer isso, é porque você, de alguma forma, está procurando uma estrutura para melhor direcionar, inclusive, a criação da tua realidade, para que isso te seja mais leve, ou mais consistente, ou mais próspero, seja lá o que for. Eu vejo assim, se você tá bem, vamos dizer, se você tem uma clareza sobre a sua realidade, você tá bem resolvido, por mais que eu venha com julgamento pra cima de você, o que seria um julgamento, você vai conseguir ver que essa é a minha opinião, e você vai conseguir ver por que eu tô fazendo esse julgamento, e você vai ver que esse julgamento atinge a mim mesmo, não é você. Porque Sim, você não. Então, e esse é o momento. então eu perguntei o que era, porque assim, eu acho que a gente tem que tentar, tipo, vamos dizer, limpar o canal de comunicação. Tá, tem um julgamento. Então, como que isso está atrapalhando a pessoa, entende? Uma coisa que você não pode falar, eu acho que você não pode falar para as pessoas não façam julgamentos, porque a pessoa, Sem que, faz dúvida, o, sem né, dúvida. a pessoa que faz o julgamento, ela faz muitas vezes sem perceber que ela tá fazendo isso. Sem Então sem essa dúvida. coisa eu acho que é mais a questão de você entender em você mesmo as suas opiniões, os seus julgamentos, de como isso te afeta. E depois talvez você vai poder, sei lá, depois que você já tiver uma clareza, que você vai poder. Porque essa coisa também de eu vou falar porque é uma coisa que é um benefício. O mundo é meio que uma briga por isso, porque eu vou falar que é um benefício, mas eu vou falar, você tá falando isso porque é um benefício pra você, né? Exatamente. Então daí eu falo, Exatamente. Alex, você não está entendendo o que eu tô dizendo, claro, porque daí a gente começa a trocar farpas. Mas eu acho que esse assunto do julgamento, talvez a gente poderia, num outro episódio, abrir pelo aquilo que eu falei naquele episódio de a confusão que a gente tem entre o público, por exemplo, e o privado. A conversão que a gente tem entre a confusão que a gente faz do nosso espaço com o que pertence aos outros. Eu acho que a questão que pega do julgamento, ela mora aí. Porque enquanto que eu tô falando de coisas só minhas, eu não tenho como atingir você. Ao ponto de vista que eu tô tratando de coisas que são públicas e que não pertencem a absolutamente ninguém, meio que também não tem como atingir você. Agora, nas questões onde a gente tá misturado, e daí a gente tem que, de alguma forma, a gente vai ter que... Não adianta, né, eu falar, não, eu sou Jesus, Buda, eu não me importo com nada que vocês façam. Eu não me importo com nada que vocês façam aqui. Não, claro que não, porque eu participo dessa vida, então as suas opiniões, elas vão... de alguma forma, a gente tá numa comunidade em que a gente tem que dividir nossas opiniões. Sim. E em alguns pontos criando. a gente vai chegar em atritos. Então nesses atritos aí que vão surgir esses julgamentos que vão
talvez, não sei se é por esse caminho aí, mas acho que é um assunto que a gente pode continuar, né, Sem num dúvida, episódio. sem dúvida. A não ser que você tenha mais Galera, uma não. conclusão. Galera, só obrigado aí por estar acompanhando a gente. Mais uma vez, participa com a gente aí, se você concorda ou não concorda. Do nada, media@gmail.com ou no Spreaker, /show /do nada, ou pelo canal do YouTube aí, no canal Guilherme Bicudo. E, bom fim de semana aí para quem fica e a gente vai se falando aí. Um abraço a todos, até a próxima.